problema. Ontem, até conversando com você nos nossos bastidores, né, Aliana, nossa conversa, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa questão de se permitir ser humano, né? Você até falou lá do exemplo, às vezes uma simples dor de cabeça, eu não me permito ter a dor de cabeça, né? E não aqui que a gente vai entrar nesses detalhes, né? Qual é o limite de cada um para se medicar? O que nós estamos querendo dizer é trazer uma consciência, né? Ampliar um pouco a visão das pessoas sobre essa questão da automedicação, né? E o que está por trás disso, todos os efeitos que pode acontecer com a própria pessoa, com a medicação. Você sabe que eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de medicação, sabe? Eu sou assim, eu prefiro deixar com que meu corpo, eu acredito sim que existem casos da gente se medicar, é necessário, mas eu também acredito que o nosso corpo ele pode no tempo se produzir, dar o tempo lá e voltar a ser como era, né? Como precisa de funcionar. Então, chamou atenção, porque eu acho que é isso, a gente se respeitar, a gente respeitar a nossa humanidade. Tá a fim de chorar? Então chora. Talvez é esse choro que vai aliviar um pouco, né? Tá sentindo? Então sente, né? Porque faz parte do momento que você está vivendo. A criança ainda não desenvolveu, então vamos pegar outras estratégias, vamos buscar, vamos avaliar se aquilo que está sendo oferecido para ela é o adequado para ela. Mas é entender este ser humano que está aqui, né? E como falta isso? Eu acho que falta hoje para nós essa humanidade, olhar para nós primeiro e olhar para o outro com esses olhos mais humanos, né? De respeito, desse entendimento, né, Mi? Uhum. É bem isso, né? Porque, como eu falei, a gente é gente, né? A gente não é máquina. E se o nosso organismo responde de alguma forma, né, é porque alguma coisa está em desequilíbrio. Né? Mas às vezes a gente entra também numa rotina, né? E aí tem que tomar cuidado para não cair no outro lado da culpabilização, né? Porque assim, as pessoas se medicam e tentam resolver dessas formas por seus motivos muito particulares também. Né? Então, assim, acho que é entender todo esse contexto e aos poucos ir desmistificando e falar o que de fato é um transtorno, né? O que de fato é um humano, né? E aí, muitas vezes a gente vê que de fato é um humano, né? Um humano que precisa ser escutado, que precisa ser acolhido, que precisa ser entendido, né? E principalmente desenvolvido, né? Porque o ser humano, ele está em constante aprendizado. Né? Às vezes a gente está num nível, ok, eu acho que agora vai. Aí acontece, por exemplo, uma pandemia. Eu falo, nossa, eu não estava tão bem assim não, né? Então, a gente precisa, de fato, sempre estar aprendendo e se conhecendo, né? Entendendo como a gente vai lidando com as adversidades que vão apresentando aí ao longo da nossa história, da nossa vida, né? Então, isso que é muito legal, né? A gente tentar se entender, se compreender e se respeitar, né? Os limites mesmo, né? Hoje não tá legal, acho que hoje não vai. Mas olha só, teve toda uma história de vida que deu muita coisa certa, né? E aí a gente se prende às vezes nessas pequenas dificuldades e impossibilita, né? Como se você ficasse incapacitado para todas as outras. Mas tem tanta coisa que você já conquistou, né? Será que não está na hora também de você desfrutar das conquistas, né? E respeitar aquelas dificuldades que vão aparecendo? Mas lógico, isso é um processo, né? Longe de mim aqui ficar trazendo também informações motivacionais, né? Apenas, porque o contexto também ele não favorece, né? Para a gente ter essa visão. Mas é um exercício, um exercício que a gente precisa fazer também para não adoecer. Sim. Né? Porque está bem propício para isso também. Bom, eu sei que talvez hoje nós não vamos conseguir assim, abordar tudo que leva à medicação, né? Todos os transtornos, tudo que realmente às vezes leva as pessoas a essa medicação rápida.
tá? Eu acho que a gente talvez pode até marcar para falar, talvez, de alguns transtornos específicos, né? Até para trazer mesmo esse esclarecimento maior para os pais, para os professores que vão assistir esse vídeo. Mas existe um que eu acho que é pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? E também porque eu percebo, assim, que é algo que passa muito de pai para criança, né? E aqui eu queria abordar, não no sentido de também, como você falou, trazer culpa para o pai, mas de trazer um esclarecimento para os pais, de se autoconhecer e de entender isso que pode, né, ser transferido para a criança e que muitas vezes pode levar à automedicação, né? Eu queria então conversar com você um pouquinho sobre a ansiedade. O que você pode falar para a gente sobre isso, né? Quais os pontos que você julga importante trazer de esclarecimento sobre esta questão da ansiedade, que eu duvido que alguém não passe por isso em algum momento da sua vida, né? Ainda mais agora, né? Eu acho que é a era da ansiedade, né? E como tem gente se medicando, né? Por conta disso também. Eu sempre gosto de fazer também uma reflexão, quando eu vou trabalhar a questão da ansiedade, de gente entender que a ansiedade, né, é uma ação do organismo natural, né? Ela acontece em qualquer, né, ser vivo, na verdade, né? Porque, por exemplo, os animais, né, em um momento que ele é uma presa e está chegando um predador, né? Quando ele ouve aquele barulhinho na mata, consequentemente, o que ele faz? Geralmente ele já dá aquela olhadinha e corre. Mas porque gerou uma reação no organismo dele que o prepara para a fuga. A mesma coisa é a ansiedade para o ser humano, né? Eu sempre faço essa analogia. É algo que vai mexer com o nosso organismo, até mesmo de ordem biológica, então às vezes soa, dá tremedeira, o coração dispara, né? E aí a gente precisa o quê? Fazer algo com tudo aquilo que eu não estou conseguindo, às vezes, naquele momento lidar, mas para agir com um desconhecido, né? Então, por isso que existe uma ansiedade para uma prova, ansiedade para um momento de avaliação, ansiedade para um momento de apresentação, mas ela existe porque ela nos, pelo menos, deve servir para nos mover para algo desconhecido. Sim. Mas ela é natural. Ela é natural, ela acontece, porém, a gente não consegue lidar. E nesse de não conseguir lidar, muitas vezes, a gente quer resolver. Só que a gente quer resolver algo que é natural e humano, que precisa existir para nos preparar, né? Porque senão a gente vai ficar sempre procrastinando responsabilidades, a gente sempre vai continuar fazendo coisas, né, que vão boicotar até planejamentos importantes para a nossa vida. Então, a gente precisa ter uma reação de ansiedade para fazer algo, né? E aí a gente precisa voltar para aquela questão do autoconhecimento. Em que contexto eu estou? Né? Qual a frequência, né, desse desajuste, né, até orgânico que me surge, que eu não estou conseguindo lidar, né? Qual que é a intensidade disso? Eu fico tão ansioso que, por exemplo, eu tenho um desarranjo intestinal e que eu não consigo nem sair do banheiro e eu não fui para a minha apresentação. Opa, isso é preocupante, porque mexeu com o seu biológico de forma que você não conseguiu agir. Nossa, eu fiquei tão ansioso que naquela apresentação me deu um branco. Não consegui fazer, né? Isso é preocupante, porque ela ficou numa intensidade que ao invés de te mover para fazer algo, ela te paralisa, né? Ou ela te desarranja de uma forma que você não consegue prosseguir. Então, primeiro, o autoconhecimento ele é muito importante. Entender em que nível essa ansiedade está, né? Para mim, enquanto pessoa. Porém, aí eu tenho que fazer aquela reflexão um pouco maior. Em que contexto eu estou ficando mais ansioso, né? Por exemplo, agora, em contexto de pandemia, as pessoas tendem a ficar muito mais ansiosas. Novamente, quebrou nossa rotina, né? É algo que a gente não tem data, assim como aparelhos eletrônicos,
né? O WhatsApp, ele não tem hora para vir uma mensagem para mim. Isso me gera mais ansiedade também, né? Porque eu tenho um compromisso que pode surgir a qualquer hora, em qualquer lugar que eu esteja. Então, muitos fatores começam a influenciar, e aí principalmente no tempo de pandemia, porque a gente trabalha muito mais remotamente. Então, a gente depende também de equipamentos que não tem hora para funcionar, caixas de e-mail que não tem hora para chegar. E tudo isso intensifica muito mais. Então, quando eu penso na ansiedade, para mim, a intensidade, um contexto mais amplo, contexto de pandemia, quebra de rotina, né? E não ter hora e rotina para também demandas chegarem para mim, poxa, então a culpa não está só comigo de ter a ansiedade, né? Tem coisas que estão de fato fugindo ao meu controle, que eu não estou conseguindo organizar e tem me tornado mais ansioso também. E aí, voltando lá no início na sua pergunta, né? Como isso se reflete nos filhos? Né? Os filhos, eles vão fazer o quê? Exatamente aquilo que a gente media para eles fazerem. Alguns, lógico, com todas as negações e contradições, porque criança faz isso mesmo, né? Ela também está se formando e testando para ver até que ponto ela vai ou não vai. Um adulto muito mais ansioso, que daí não consegue organizar a sua rotina, né? Em um contexto desse, em que precisa trabalhar, né? E ter o lazer no mesmo ambiente que é em casa, fica tudo muito mais tenso, muito mais carregado, consequentemente a minha criança também vai ficar muito mais ansiosa, né? E ter comportamentos muito mais de negação, de irritabilidade, de contradição. Por quê? Porque o externo está assim. Internamente, a gente vai internalizar exatamente isso, né? E aí, se o adulto está internalizando uma bagunça e tem um serzinho ali que precisa de toda a mediação de um adulto para se formar e se desenvolver, se está se reproduzindo uma bagunça, consequentemente eu vou internalizar a bagunça e é ela que vai reinar aqui em casa, né? Então, vai como um efeito dominó mesmo, né? Por exemplo, os dias que eu mais tenho atividade, né, falando enquanto mãe, mais atividades em que eu estou muito mais preocupada, é o dia que o Luca está muito mais irritado. Por quê? Porque ele absorve, e é assim, é instantâneo. Quando eu percebo que ele está jogando, por exemplo, as coisas, tentando chamar a atenção de alguma forma, né? É porque, de fato, assim, esse chamar a atenção não é um chamar a atenção negativo, né? É um chamar a atenção porque, olha, eu tô aqui, né? Sim. E aí, se você não me vê por bem, se você não vai me olhar por bem, você vai me olhar por mal, né? E aí, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar a atenção, né? Porque se chama atenção, a gente dá a atenção. E muitas vezes a gente faz um movimento contrário, a gente não dá a atenção, né? E aí ela se irrita ainda mais, né? Ou a atenção que se dá, ela é agressiva. Ela não é a atenção afetiva. E aí pronto, né? É uma bola de neve. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E aí, como eu falei, aqui em casa eu sou a mãe do Luca, não sou a psicóloga dele. E lógico, a gente tem dia que quer, né? A gente se irrita, tem coisa para entregar, tem prazo, já não tem uma rotina, às vezes já não teve uma noite de sono, né? Muito bem resolvida, enfim. Aí a criança está naquela agitação, aí você grita, briga, põe no celular para ver se fica um pouco quieta. Então, aí você começa a ter comportamentos, né, que reproduzem de fato isso para ela, né? Então, a gente precisa a todo momento se policiar disso também, né? E é automático, quando vê, tá fazendo, né? Então, essa reflexão eu acho que ela é diária, né? Se não de hora em hora, a gente precisa se atentar, né? E se respeitar. Nossa, eu fiz isso. Ok, eu fiz isso, mas a gente pode ir mudando aos poucos, né? Posso corrigir, posso voltar atrás, né? Posso voltar para o rumo certo. Ô, Mi, mas é assim, olha, se a gente precisa, né, ficar atento a essas circunstâncias, né, essa autorreflexão para aprender a lidar com essa ansiedade, porque, como você falou, ela é natural, ela vai acontecer. Mi, vou falar, hein? Melhora o medicamento aí, ó, rapidinho, abaixa...
Mas é porque é muito mais fácil, né, gente? Imagina eu ter que ficar lidando com essa tremedeira né? para poder, né, cumprir algum compromisso, dá muito trabalho, né? Só Só que, foi ao mesmo viciante, tempo, né? isso é um exercício de aprendizado, né? Se hoje eu supero uma situação de ansiedade, amanhã, quando aparecer outra, talvez eu vou começar a tremer menos. Eu vou tremer um pouquinho, mas vai estar tudo em ordem, né? Eu vou conseguir desenvolver aquilo que eu preciso, né? Em outro momento me deu branco, mas no próximo me dá flashes de branco, eu já consigo organizar uma ideia. E assim a gente vai aprendendo a lidar, né? Porque, novamente, um remedinho, ele vai fazer uma conexão sintética, né? Mas a gente precisa fazer essa conexão por nós mesmos. E Uhum. sem a experiência, as vivências, não tem como a gente aprender. A gente É. precisa passar, né? E aí, no caso da criança, ela precisa passar com a mediação de um adulto, que o adulto a ajude a passar, a nomear sentimentos, né? A Uhum. entender que quando é contrariado, às vezes fica com raiva e fica mesmo, e dá vontade de chorar e chora mesmo, porque é assim, né? E aí a gente precisa respeitar também os pequenos, né? Em relação ao ser humano, né? Os bichinhos são É. seres humanos em desenvolvimento, né? E nós também Então, estamos em desenvolvimento, né? exato, é Gente, constante, esse né, é o Gi? erro, né? A gente acha que porque está na fase adulta a gente parou, a gente não precisa mais evoluir, a gente não precisa mais aprender. Mas eu vejo que Uhum. nesses aspectos emocionais, de autoconhecimento e de aprender também a lidar com os nossos sentimentos, eu vejo que é a área principal do nosso desenvolvimento hoje, né? É, Adulto. E é, quanto melhor for o nosso desenvolvimento, eu acho que mais saudável também vai ser para as crianças, né? Elas vão chegar com na fase certeza. adulta mais preparada para passar por tudo isso, uma vez que vamos passar. Né? Você estava falando, a ansiedade é natural, e eu lembro que a gente fez uma entrevista também com a psicóloga Lara, em que ela falou do medo. E ela também falou, vai ser um processo natural, é algo normal, e a gente tem que aprender a lidar com essa sensação, né? Então, veja, é aprendizado, aprendizado que está envolvendo o adulto, né? E Uhum. nós precisamos aprender isso. E aí a gente quer ir muitas vezes para o caminho mais rápido, sem reflexão, medicação, vai lá, pronto, acabou, resolve o problema. Mas faz parte do nosso desenvolvimento humano, né, Michele? Com certeza, Gi, com Não é, certeza. não é porque a gente está na fase adulta que a gente para de desenvolver. Não, não. É igual eu falei, né? Às vezes você acha assim, nossa, eu acho que eu estou emocionalmente estável, né? Veio a pandemia, pronto, desmontou um monte de gente que achou que estava tudo certo, né? Por quê? Porque é o incerto, porque não tem a data, a quebra de rotina, enfim. Olha só que desestabilização e o quanto que a gente precisa se fortalecer emocionalmente ainda e aprender muito sobre, né, conviver em sociedade, sobre pensar pelo coletivo, né? Essa questão de uso de máscaras, né? Aprendizados que são coisas tão mínimas e tão básicas para vivências humanas, mas que tem gente que ainda, né, não entendeu em alguns aspectos, né? Então, assim, a gente precisa evoluir muito ainda como ser humano, né? É. Para poder também passar isso para as crianças, né? Formarem aí uma sociedade também melhor, né, gente? Sim, assim, esse momento realmente tem também me trazido muito aprendizado até meu, né? Eu comigo mesmo. E engraçado que a semana aconteceu uma coisa, vou abrir aqui, olha só, né? Para todo mundo ficar sabendo. Mas eu estava num momento mesmo de, assim, muita ansiedade, preocupação, e aí eu parei, porque eu lembrei também de uma explicação que o Danilo deu também na primeira entrevista que eu fiz com ele sobre os sentimentos, né? Eu lembro que ele falou sobre a garrafinha que balança, enfim, ele fala lá. E aí eu lembrei daquilo, aí eu parei, falei assim, não, pera lá, né? Eu estou assim por causa disso, disso e disso. Aí eu desliguei o meu celular, me desconectei, por quê? As mensagens que eu estava chegando até mim estavam me provocando essa sensação,
né? Eu estava ficando muito mais preocupada. Desliguei tudo, falei, vou limpar os armários da cozinha. E fui fazer uma coisa totalmente diferente. Coloquei uma música e fui lá, entendeu? Então, é um aprendizado. A gente não vê isso no manual. Não tem ninguém que fala sobre isso. É a gente que vai tendo que fazer tentativas e erros. E nessas tentativas e erros a gente vai se descobrindo e vai descobrindo caminhos para lidar com essa ansiedade, né? Uhum. E é legal isso que você traz, né, Gi? Porque assim, você entendeu o limite seu, né, de lidar com aquilo. Olha, agora já não tá dando, né? Tá me incomodando muito. Então eu vou fazer uma outra coisa para mudar meu foco de atenção neste momento, né? O problema continua lá, né? Porém, neste momento que eu não estou conseguindo lidar, eu desfoco um pouco, me reabasteço em outras coisas, para depois voltar até mais organizado, né, mentalmente, com mais ferramentas emocionais para lidar com aquilo novamente. Né? E isso é um aprendizado, é isso mesmo, não tem manual, não é receita de bolo. E isso às vezes funcionou para você, não vai funcionar para o João, né? E, enfim, é muita reflexão e aprendizado e autoconhecimento envolvido mesmo. Uhum. Mi, a gente vai ter que encerrar agora, né? Já fica aí o convite para a gente continuar falando deste assunto. Eu acho que nós podemos falar sobre outros transtornos também, né? Vamos sim. Eu só citei por alto a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque é o que mais aparece em questão de Ritalino. Mas a gente pode aprofundar também, né? O que é ele, né? Os sintomas. Eu trago também até os diagnósticos, né? Os questionários diagnósticos para a gente ver como que isso é validado, né? Para que a criança se encaixe aí dentro desse transtorno e o quanto que a gente tem que tomar cuidado, né? Com esse também essas características. Falar também dos profissionais que têm que estar envolvidos para essa construção, né? Não é só o olhar de um profissional, né? Não é só o olhar da escola, mas envolve o olhar de vários profissionais nesse diagnóstico também, né? Então, isso. Eu acho que a gente tem outros assuntos que nós vamos tratar depois em outros vídeos, mas eu queria, assim, né? Pensando nesses dois assuntos que nós abordamos, da automedicação, do nível que está a medicação na infância, e pensando nessa questão da ansiedade, eu queria que você, então, né, o que você quer deixar de destaque maior, ou, né, quer finalizar com alguma palavra específica para os pais, ou para quem que vai estar ouvindo, tá? Para a gente encerrar esse momento. Legal. Bom, Gi, primeiramente agradecer o espaço, né? Sempre um prazer poder estar trazendo um pouquinho, né, dessas informações que eu gosto bastante, né? Venho estudando e trabalhando bastante nessa área. E também dizer para os pais sobre isso mesmo, né? Acho que reduzir um pouco o nível de culpa, né? Compreender todo esse movimento histórico, né, que a gente trouxe aí nas reflexões sobre a medicalização, né, dos interesses maiores envolvidos nesse processo de medicalização e de diagnóstico, né, de culpabilização, da gente saber ponderar até que ponto é patológico, até que ponto é humano, né, tentar entender aí e respeitar este humano, porque eu vejo que em uma sociedade que muito se preocupa com produção, muito se descarta o humano, né? Então, a gente ter essas reflexões mesmo, respeitar a si e aos outros, né? Então, uma consciência de coletividade também para esse humano, porque a gente às vezes começa a se envolver com outras pessoas e se a gente não se respeita nesse humano, consequentemente a gente não vai respeitar o outro nas limitações dele e vai cobrar coisas, né, que não estão no tempo dele, né, nessa ordem. Então, eu acho que fica essa questão mesmo da reflexão do aprendizado constante, né, da diminuição um pouco dessa culpa e do respeito ao humano, né? Quando tiver lá uma receitinha batendo a nossa porta, talvez vira o questionamento antes, né? De fato, é uma necessidade real, né? Quais os meios de investigação possível, né, que eu fiz para cair numa medicação, né?
Ou foi algo muito instantâneo que dependeu só de uma pessoa que me olhou, me viu e falou que eu preciso, né? Será que eu conversei, por exemplo, com a escola, né? Com uma pessoa do trabalho, com uma pessoa da família, né? O que todos estão falando nesse processo e o quanto que eu me conheço nesse processo e que eu reconheço de fato uma necessidade ou não, né, dessa medicação. Buscar sempre o profissional, né? Tomar cuidado com que profissional a gente busca e ter um diálogo constante, né? Com os outros mesmo, a nossa volta, né? Que são os nossos termômetros também, né? Nos ajudam a nos reconhecer também enquanto gente, né? A gente precisa do outro nas nossas relações, aprende com o outro, né? E aí o quanto que esses outros nos percebem, né? E nos ajudam a nos compreender também. Eu acho que é isso, aumentar redes de apoio, né? Tomar cuidado também, porque às vezes a gente acha que é rede de apoio, mas são pessoas que nos jogam muito mais culpa do que apoio, né? Conseguir também fazer uma organização, mesmo que nos torne aí, né, pessoas mais conscientes, né, da nossa própria condição e que nos promovam desenvolvimento para isso, né? Não pessoas que nos promovem mais culpa e nos retardem em desenvolvimento e em aprendizado, né? Porque já basta o coronavírus para nos limitar. É isso. Eu acho que é isso. Obrigada, Gi, obrigada mesmo. Eu acho muito válido essas reflexões que vocês têm feito, né? Ajuda muito, não só a escola, né, mas toda uma comunidade, né? E eu acho que essa reflexão pela coletividade ela é muito importante. Sim, eu gosto muito, né? Sou apaixonada pela educação, pelo desenvolvimento do ser humano, né? Vejo que a gente realmente tem muito ainda a crescer, muito a se desenvolver, e para isso a gente precisa ampliar os nossos pontos de vista, né? Como você falou, ampliar, não ficar só focado num posicionamento, né? Aquele posicionamento é importante, mas eu vou levar em consideração o que os outros estão dizendo. Eu acredito demais que a gente aprende muito com essa coletividade, com essa troca de experiência. Então, o teu posicionamento como profissional me contribui para o meu profissional, né? Para as minhas atuações, e o meu ponto de vista contribui para você, né? Então, essa troca é formidável, é demais, né? Eu vou só pegar um gancho, porque assim, aconteceu algo na minha vida muito parecido com isso que você falou sobre medicação, né? Há um ano atrás, mais ou menos, eu gosto de jogar vôlei, né? Não sou jogadora profissional, eu gosto de me distrair só. Mas aí, jogando vôlei, eu rompi um ligamento do meu joelho. E aí foi terrível tudo, tive que ir para o médico. E aí eles, né, o médico, passei por 2 médicos e os 2 médicos falou, é caso de cirurgia, né? Você tem que fazer cirurgia e tal. Só que eu tenho essa questão, eu não gosto de medicação, eu tenho essas coisas de intervenção, assim, eu tenho um certo medo, entendeu? E aí o último médico que eu fui, ele falou assim, só que você vai fazer fisioterapia para fortalecer para a cirurgia, né? E aí eu fui, peguei indicação de alguns profissionais tal, e fui em um que é focado nessa área, né, até de esporte e tal. E engraçado, quando eu cheguei lá, ele falou assim, não, eu não quero ver o seu exame, eu quero ver você, assim, o seu corpo, assim, a sua reação do joelho, né? Porque se eu olhar a imagem, eu vou me influenciar por ela. Então, primeiro eu quero ver como que o seu corpo está reagindo diante dessa lesão que ela já existe. Eu já achei aquilo formidável, né? Enfim, só para resumir o assunto. O posicionamento dele foi, vamos fazer o fortalecimento, não pensando na cirurgia, mas vamos fazer o fortalecimento pensando para que você consiga viver com essa lesão que está dentro de você. Porque talvez você consiga viver, consiga fazer os exercícios normais com essa lesão. Enfim, Mi, eu não precisei fazer de cirurgia, só fiz a fisioterapia. É claro que depois, né, tem que ir para academia, tem que ficar lá para não perder a força, enfim. Mas, se a gente não abrir essa visão de ouvir outras opiniões e de já chegar muito fechado com aquilo, muitas vezes a gente perde, né? Quem perde é a gente.
Então, eu acho que nessa questão de medicalização é isso mesmo, né? A gente levar em consideração o ponto de vista de outros profissionais também, né? Com certeza, Gi. Com certeza. Mi, obrigada, tá? Por você ter aceitado, né? Gostei muito. Desde quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei para você que é um assunto que eu gosto bastante, acho muito pertinente. Então, nós vamos marcar outros, com certeza, para você explicar para nós sobre essas questões que também influenciam a medicalização, tá? Ok, Gi, pode deixar. Vocês que vão assistir esse vídeo, né? Se foi interessante para você, compartilhe, divulgue e vamos junto nessa caminhada de aprendizado e de desenvolvimento, ok? Muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço. Até. Tchau. Tchau.